São das mentiras de Lucas Banzoli sobre a veneração e adoração, né? Vai falar que o culto de Lia deve ser dado somente a Deus. Ah, mas Lucas, e os textos lá que falam pra gente servir uns aos outros, né, ser de servos uns dos outros, esses textos não estão falando no contexto de culto, estão falando simplesmente da gente ajudar o próximo, ser abnegado, viver pelo próximo, e não no sentido de culto. Sempre que a Bíblia vai falar de Lia no sentido de culto, é um culto que é dado somente e exclusivamente a Deus. Mas vamos ver o que mais que o padre vai dizer pra gente. Mas o fato é que existe essa terceira forma de devoção, que é o que nós costumamos chamar de culto de hiperdulia, que não é somente a veneração do santo, só que em grau maior, em quantidade maior. Existe algo diferente na Virgem Maria, que é o fato de que ela está tão unida à humanidade de Jesus que nós não devemos adorá-la, mas o culto devido a ela está numa outra ordem, aquilo que nós chamamos de ordem hipostática. Já não bastasse o próprio culto de Dulia aos santos já ser condenado na Bíblia, eles ainda fazem o culto de hiperdulia a Maria, né? Ou seja, se Dulia é servir, é ser escravo, que é o significado etimológico. Não, dá um pause aqui, que esse Lucas Banzoli, ele distorce muitas bolas, né? Esses protestantes, ele quer atribuir que latria e idolia são a mesma coisa. Não, meu irmão. Você vai adorar Maria? Não, pô. Você vai adorar outros deuses? Não, Maria, ela não é a deusa que vocês tentam empurrar em Jeremias 7 ali. Não. Santa Isabel. Por que Santa Isabel está dando... de Bíblia. Vamos de escritura, porque esses caras não usam escritura. Simples, ó. A adoração somente a Deus. Latria somente a Deus. Adoração somente a Deus. Hiperdulia não é adoração. A veneração a um grau maior, como diz o padre Paulo Ricardo nesse vídeo, a Virgem Maria e a São José. Porque a Virgem Maria que concebeu o verbo. Porque São José que cuidou do verbo. Protegeu o seu próprio Criador, o seu próprio Salvador, certo? E aos santos as relíquias. Você vai adorar uma relíquia? Não. Você vai contemplar. Você vai adorar Maria? Não. Você vai contemplar, prestar um culto de honra a Maria. Como, por exemplo, o Velho Testamento tem várias formas de culto de honra. O profeta Natan postou diante do profeta, o profeta Natan postou diante do rei Davi. Respeito. Honra. O Samuel, Êxodo 18:7, postou diante do seu sogro Jetro. Respeito. Os filhos dos profetas postou diante do profeta Eliseu, segundo Reis 2:15. Crônica ali, se eu não me engano, Crônica, Números 16. Deixa eu ver se é isso mesmo, Números. 22:31, o profeta Balaão prostrou diante do anjo. Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar Pedro. Aqui vem não é uma veneração, é uma adoração. Se Cornélio tivesse prostrado diante de Pedro, como lá os nossos antepassados, aqui na escritura mostra, rei Davi, profeta Balaão, Moisés, Josué, como forma de culto, jamais São Pedro ia repreender Cornélio. Porque prostrou para adorar como se adora a Deus. Pedro não é Deus. Maria não é uma deusa. Aí sim. Mas se você postar diante da Virgem Maria como culto de honra, isso não é uma idolatria. É respeito. É veneração. Porque Lucas 1:48, olha como vocês não seguem Bíblia. A reforma protestante é uma mentira. A sola é a sola de chinelo. Aqui, ó, Lucas 1:48, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada toda geração. Rei Davi se alegrou com a presença da nova Arca da Aliança. E João Batista se alegra com a presença da nova Arca da Aliança. Davi ficou cheio do Espírito Santo ali na presença da Arca da Aliança. João Batista ficou cheio do Espírito Santo na presença da nova Arca da Aliança. Os protestantes são como a filha do rei Saul, né? Milca, né? Que desprezou. Olha só. Lucas 1,
43. Ó. De onde me vem, olha só, de onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Por quê? Esta honra que está no seu ventre é o rei. Então, adoração ao verbo dentro do ventre da nova arca, tanto que os 3 reis magos ali prostraram diante desse rei e a família sagrada, culto de honra a São José e a Virgem Maria, e os 3 reis magos adoraram o Senhor Jesus Cristo, oferecendo o quê? Incenso, mirra. Olha só. Mateus 1:11. Entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostaram-se diante dele. Olha só. Maria aqui, ou na manjedoura aqui, São José aqui, ou Maria aqui, ou então Maria amamentando o verbo. Os 3 reis magos prostraram diante do verbo, que quem poderia ser adorado, Jesus Cristo. E veneração, ambos a São José e Maria. Porque não tem como separar Cristo de Maria. Culto de honra a Maria e culto de adoração a Jesus. Porque Jesus, ele é o rei, Maria, ela é a rainha. Simples entender isso. Sua mãe, prostrando-se diante dele, e adoraram. Depois, abrindo seu tesouro, ofereceram aqui, ó, a adoração, ofereceram como presentes ouro, incenso e mirra. Vamos refletir sobre isso, ó. Porque Santa Isabel foi impactada, e você não pode negar, tá na escritura, então joga a escritura fora. Como diz o Diácono Vitor, o livro de Lucas é o terror dos protestantes. Porque os protestantes, ele quer provar que Maria não é virgem. Eles querem provar que Maria não é esposa do Senhor, do Espírito Santo. Eles querem provar que Maria não é a mãe da igreja. Eles querem provar que Maria não é cheia de graça. Eles querem provar que Maria é uma pecadora. E o livro de Lucas é o terror desses hereges. Porque Santa Isabel dá um culto de honra. E ainda mais, o Espírito Santo está sobre a vida de Santa Isabel. Isso confirma na presença, na pessoa de João Batista. Ele fica cheio do Espírito Santo. João Batista também dando culto de honra à mãe do meu Senhor e adorando o verbo. Que esse santo que nós existimos era mais chamado Emanuel. Então conhece o fruto pela árvore. Conhece a santidade de Maria pelo seu fruto. Como eu vou adorar o fruto, o verbo, e vou desprezar aquela que concebeu esse fruto? Então merece um respeito esse fruto. O que é isso? Culto de honra. Adoração somente a Deus. Isso não é negável. E um culto de honra a Maria, que não é a deusa. Não é a divindade, etc., como vocês querem pregar. E o padre Paulo Ricardo está explicando certinho. Adoração é uma coisa, culto de honra é outra coisa. Veneração é outra coisa. E tanto, se você for prestar atenção aqui, ó, em Romanos 2:10, ó. Mas glória, honra e paz, todo o que faz o bem. Primeiro aos judeus e depois aos gregos. Honra e paz àqueles que fazem o bem. E outra coisa, Jesus, ele é submisso. João 2 ali diz, Lucas 2 diz que ele era submisso à sua mãe. E ela ainda guardava tudo em seu... Olha só, a virtude da Virgem Maria, seu coração. O diabo, ele odeia isso. Porque o diabo, ele tem um ódio mortal e usa a boca desses apologetas fundo de quintal. Porque Satanás odeia essa mulher, porque essa mulher é perfeita, ela é contrário de Eva. Eva diz o sim para Satanás e Maria diz o não para Satanás.
Começa ali, de Gênesis 3,15. Aquela profecia ali é Maria. Não poderia ser Eva. Por que não poderia ser? Porque Eva já caiu no pecado, já caiu no erro e condenou toda a humanidade. E Deus, para envergonhar o cão e esses hereges, preservou uma mulher, Judá 1,24. Para destruir essa cagada de Eva. Não porque veio pelo Adão. Cristo é o novo Adão. Maria é a nova Eva. Porque a Eva cooperou com a transgressão. Seduzindo também seu marido. Caiu no mesmo erro que Eva, sua esposa. E por quê? O mesmo projeto, pô, salvífico ali, ó. Cristo é o novo Adão. Maria é a nova Eva. Por quê? Para destruir Gênesis 3,15. O que Satanás fez. Mas Deus precisa preservar uma mulher toda pura, toda santa, para vir um santo. Ah, por que o Espírito Santo não veio, não veio logo? Por que precisou da Virgem Maria? Porque da transgressão de nossos pais. Sim, o Espírito Santo poderia vir, ou fazer Cristo vir, sem a concepção de uma mulher, mas ele quis que viesse de uma mulher, para destruir o que Adão e Eva fez. Como eu estava vendo o debate do Diácono João Vitor e um protestante sobre esse tema, a virgindade de Maria. Ah, porque o Espírito Santo não ele poderia ter preservado ali o ventre da Virgem Maria e ele não poderia ter vindo do pecado. Se Maria é uma pecadora, etc, etc, então esse pecado herdaria também o verbo, porque vem no ventre corruptível. Não, Maria é toda pura. Por quê? Para gerar o puro. Jó 14,4. Pode o puro gerar o impuro? Ou uma árvore boa dar fruto mau? Conhece pelo fruto pela a árvore. Aqui você vê todo o contexto, todos os dogmas marianos é totalmente focado a Cristo. Toda a graça dada a ela é dada a seu filho. Culto de honra a ela e culto de adoração ao seu filho. Ponto final. Simples entender isso. Acabou a conversa. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.